Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Tamo aí de volta. Resolvi tirar um tempo pra mim depois do que aconteceu. Aproveitei esse feriado aí pra colocar a cabeça no lugar. Foi interessante, consegui estudar, consegui fazer umas coisas legais. Dei uma boa estudada no mercado. Fiz vários backtests, isso foi importante. Então hoje a gente vai operar com uma estratégia que eu já venho desenhando há um tempo. Então vai ser mais fácil de a gente operar e vai ajudar eu a não ter como se diz, overtrading, né? Porque é uma operação já que faz todo o processo dela. Vocês vão ver ela hoje e, obviamente, se vocês quiserem saber mais dessa estratégia, aí é só me perguntar no Instagram, no YouTube, que eu ensino para vocês de boa, tranquilo, tá bom? Eu mostro as configurações dela para vocês, ver se faz sentido. Então, antes de mais nada, estamos de volta aí. Resolvi tirar um tempo mesmo para mim. Foi meio punk o que aconteceu, né? Vocês sabem do que aconteceu o negócio do meu coração, né? Que eu fiquei internado. Acabei voltando a operar na segunda-feira. Depois resolvi tirar uns dias aí para botar a cabeça no lugar, né? E dar uma viajada. E foi muito bom para mim. Espero voltar renovado, né? Estamos aí, voltando renovadinho. Fiz esses estudos enquanto estava fora, estudei bastante, fiz bastante backtest e espero que agora, quem sabe, a gente consiga sair desse negócio e rumo aos 100 mil reais, certo? Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada como está o nosso financeiro, que eu nem sei mais como tá. Deixa eu ver. Então tá aí, ó. Temos 717 reais, pode alocar aí 700. Valor 480 de prejuízo, alocado, beleza. E é o seguinte, nesse novo operacional que eu vou utilizar, a gente vai ter que operar com no mínimo dois contratos, tá? Mas já é um operacional pré-determinado que eu já deixei aqui. Então todas as nossas entradas vão ser com dois contratos, vão ter parciais e deixar o mercado andar, tá bom? Essa vai ser a grande mudança desse momento. Então a gente vai ter que operar com no mínimo dois contratos. Então a gente, ainda bem que a gente tem financeiro para isso já, né? Que se tivesse começado com 200 não teria, ficaria um pouco mais difícil. Então, como a gente tem esse financeiro, a gente vai ter que utilizar dois contratos durante um período aí, tá? Porque é baseado na estratégia. Lembrando que o primeiro contrato sai com parcial e o restante vai em direção. Vocês vão ver isso hoje na prática, tá bom? Então, daqui a pouco o mercado vai abrir e aí a gente vê o que vai acontecer com ele. Ver se a gente acha alguma operação interessante para hoje, beleza? Pessoal, já executei uma venda aqui. Vou tentar de novo. Primeira não deu certo. Achei que era o pullback aqui. Ia ter pego um pouco mais em cima mesmo. Operação de abertura. Olha lá. Primeira deu certo. A segunda, quer dizer, a primeira deu errado, a segunda deu certo. E é assim que funciona. Aí, conforme a operação vai descendo, o stop vai andando junto com essa operação. Foi uma operação que eu comecei a estudar, chama operação de abertura. Então, na primeira, a gente tomou um stop, né, nessa operação. O stop máximo é 100 reais. E na segunda operação, o que acontece? Conforme ele vai andando num intervalo de 500 pontos, o stop vai andando automaticamente a favor da operação. Então, nesse caso, caso ele volte no 0 a 0, a gente já buscou 50% de 50 reais de parcial. Então, se ele voltar no 0 a 0, nós vamos ter um loss aí de 50 reais no dia de hoje, por enquanto. E se ele andar, eu coloquei alvo máximo de 1.000 pontos. Ele poderia andar mais, Guilherme? Poderia. Só que o que acontece? Eu já fiz um backtest e ele chega mais vezes no 1.000 pontos do que 2.000, 3.000, 4.000 por causa dos pullbacks. Então, nos backtests, os 1.000 pontos chega mais fácil do que uns alvos maiores. Então, a assertividade dele fica muito melhor. Isso aí eu testei, né? Bastante, usei programas para testar. Então, ele chega muito mais vezes no 1.000. Por isso que eu saio no 1.000, tá? Ó, se caso ele volta no 0 a 0, ele vai deixar nós com um lozinho de 50 reais. E aí a gente procura uma outra operação mais para frente. Mas a princípio é essa operação aí. Eu queria ter pego um pouco mais em cima, tomei um stopzinho no começo, que é uma operação rápida, uma operação de abertura. Mas é isso. Agora tem que fazer, deixar o preço trabalhar. Se voltar, a gente sai no 0 a 0 e é tudo automático, tá? Então conforme ele anda, vocês vão ver ele se movimentando.
Pessoal, vou adicionar mais dois ali na venda, tá? Perdendo essa mínima aqui, vou adicionar dois. Mesma estratégia, tá? Mesma estratégia. Vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui, onde tá as vendas ali. Perder a mínima aqui desse candle, vou adicionar dois. Só para recapitular, a gente no início do dia tomamos um stopzinho de R$ 100, tá? Aí no segunda operação, a gente já buscou uma parcial de 50. Então já tá no bolso. Então, se caso voltar ali na entrada, a gente vai sair num lucrinho já da segunda operação. E se perder a mínima, eu vou fazer uma adição de dois contratos, mesma estratégia, alvo 250 pontos, stop 250 pontos e vamos tentar carregar até 1.000 pontos a próxima operação, tá bom? E lembrando que o stop ele anda, tá? Conforme ele vai avançando, ele anda. Não sou eu que coloquei na entrada lá. É uma estratégia automática. Olha lá. Fomos estopados, como falei, a gente buscou coisa, cancela a outra operação. Pessoal, vou vender de novo, tá? Mesma estratégia. Vendi de novo. Olha lá, operação já de gain, ó, o stop se movimentando, tá vendo? Então, ou seja, caso ele volte, a gente vai sair no 0 a 0, com um pequeno lucrinho, tá? Conforme ele vai andando, ele vai salvando. Então, essa operação a gente não perde mais dinheiro, porque como o primeiro alvo é 50, e ele já sai com 50% dos contratos, se ele voltar no stop cheio lá, é 0 a 0, sai com R$ 0. Então, se ele for agora, conforme ele vai andando a nosso favor, o stop vai se movimentando e vai dando nosso lucro lá, ó. Então, a gente não toma um stop mais de 250 pontos, a gente toma um stop de 220. 220, a gente estaria o quê? Com um lucro de 30 pontos, entendeu? Então, essa operação já é lucrativa. E se ele andar a nosso favor, ele vai subir no stop até o nosso alvo máximo de 1.000 pontos. Lembrando que eu fiz esse backtest, tá? E por isso que eu coloquei 1.000 pontos. Porque eu já tentei deixar a operação rodar, andar, e fiz isso com o mercado praticamente todo, e pouquíssimas vezes ele vai andar mais de 1.000 pontos. E às vezes ele acaba chegando em 1.000 pontos e volta, então por isso que 1.000 pontos é mais assertivo do que deixar ele andar mais que 1.000 pontos, tá? Por causa dos pullbacks. Ele volta, pullback tira a gente, entendeu? Olha lá, isso aí é o lucro entrando ali agora, ó. 190 pontos, a gente estaria lucrando 60 pontos, ó, lucrando 20, 100, quase 100 pontos, porque o stop está se movimentando lá, ó, tá vendo? Então fiz isso aí também para evitar esse overtrending, tá? Eu dei uma estudada boa nas minhas estratégias e resolvi automatizar a estratégia para não ter mais essa dos overtrading, de salvando onde não é para salvar. Então aí nesse caso a operação, mesmo se for para o stop, é uma operação que vai ter um lucrinho, tá? Se ela for para o stop lá nos 150 pontos, ela já vai ter um lucro, e é isso. Aí a gente vai sempre operando. Se ela andar, por exemplo, 500 pontos, a gente vai ter um lucro de R$ 50, né? Porque ela vai praticamente no ponto de 0 a 0. Então é isso. Deixa a operação rodar aí. Já é uma operação de gain. E vou deixar vocês acompanhando essa operação aí. Aí, pessoal. Tá vendo? A gente tomou um stopzinho ali, mas é um stop gain, tá? Então, vamos ver se a gente acha uma outra operação. E aí eu acho que vai dar bom, tá? Se bem que tá dando uma entrada aqui de novo, ó. Eu vou fazer essa entrada de novo. Acho que ele deve ter vindo buscar mais vendas ali. Entrei novamente, ó, no 50%, tá? Entrei de novo no 50%. Mesma estratégia. Se bater no 250, a operação já sai no 0 a 0. Vamos torcer para que ele venha no 250 aqui embaixo. Dá o nosso gain. E aí a operação fica zeradinha. Deixar a operação aí.
Aí, pessoal, fez a parcial, tá? Então, ou seja, essa operação já não tem mais loss. E conforme ela for andando lá, o stop vai se movimentando, beleza? Então, já botamos 50 reais no bolso. E agora, rumo aos 1.000. E o stop vai acompanhando. Então, ou seja, cada ponto que o stop avançar é um ponto que a gente vai estar ganhando de dinheiro, beleza? Então, deixa a operação rodar aí. Aí, pessoal, a operação não se enrolou, né? Parou de estopou nós ali, mas era stop gain. Estamos com um lucrinho de 25 reais. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Agora parece que ele tá nesse retângulo aí. Vou marcar um retângulozinho aqui, ó. Encaixotou aí. Só fazer uma nova venda. Mesmo esquema. Mesma estratégia. 250 pontos. E eu vou deixar ela rodando aí. Aí, pessoal, parcial executada, né? Então, ou seja, a operação, se voltar lá no stop, tá no 0 a 0. E tentar de novo os 1.000 pontos, né? E o stop vai andando. Então, essa operação já é uma operação, mesmo voltando lá no stop, é uma operação lucrativa, tá bom? Então, deixa rodar aí. Aí, pessoal, então por hoje foi isso aí. R$ 99, eu até esqueci de dar uma olhada, mas acho que ele foi nos 1.000 pontos, né? Ou não sei o que aconteceu. Mas é isso. Ou ele voltou aqui, não consegui reparar o que aconteceu. Ou ele deu uma espichada para cima. Bom, mas é isso. Voltamos amanhã, tô de volta. Então é isso. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tamo junto. Foram boas operações hoje. Eu gostei desse operacional. Vou tentar utilizá-lo só ele. E é isso. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tamo aí. Rumo aos 100 mil, hein?